Olá a todos, bem-vindos a mais um estudo bíblico. Nossa temática: em que mundo nasceu aquela criança, referindo-se a Jesus Cristo, e ao período em que ele nasce, em que ele vive e atua, e tem sua obra redentora cumprida em favor de nós. Essa é uma temática que nós podemos refletir várias questões, aspectos socioeconômicos, culturais, religiosos, filosóficos, enfim, culturais daquele tempo, que nos ajudam também a pensar como seria ou como é o viver cristão em nossos dias, porque, querendo ou não, Jesus entrou para um mundo o qual ele deixou uma tarefa para os seus seguidores, seus discípulos, que se estende a nós, que cremos nele e o seguimos hoje ainda, onde nós também entramos e penetramos para dentro de um mundo onde a cultura, o seu tempo, os acontecimentos da história, eles têm um efeito ainda sobre a humanidade, ou terão efeito sobre a humanidade, e a fé cristã, a palavra de Deus, o agir de Deus dentro desse mundo, ele nos impulsiona a sempre de novo repensarmos, renovarmos nossa mente, pensarmos em como agir. Então hoje nós vamos ter uma sequência de dois textos, João 11 e Lucas 23, onde eu vou explorar brevemente alguns aspectos para a gente perceber o quão importante foi a atuação de Jesus Cristo em seu tempo e o que significou também Jesus atuar no meio dessas questões da sua época, do seu tempo em que ele viveu. Então eu faço a leitura do primeiro texto, que é de João 11, versículo 45 a 57. Você pode acompanhar aí na tela ou dar um pause e pegar a sua própria Bíblia e ler, e depois continuar. Então, sinta-se à vontade. Eu faço a leitura. Então os principais sacerdotes e fariseus reuniram o conselho dos líderes do povo. O que vamos fazer? Perguntaram uns aos outros. Sem dúvida, este homem realiza muitos sinais, e se permitirmos que ele continue, assim logo todos crerão nele. Então o exército romano virá e destruirá o nosso templo e a nossa nação. Caifás, o sumo sacerdote naquele ano, disse: vocês não sabem o que estão dizendo. Não percebem que é melhor para vocês que um homem morra pelo povo em vez de uma nação inteira ser destruída? Não disse isso por si mesmo, mas, sendo um sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus morreria pela nação inteira, e não apenas por aquela nação, mas para reunir em um só corpo todos os filhos de Deus espalhados ao redor do mundo. Naquele dia em diante começaram a tramar a morte de Jesus. Por essa razão, Jesus parou de andar no meio do povo, foi para um lugar próximo do deserto, para o povoado de Efraim, onde permaneceu com seus discípulos. Faltava pouco tempo para a festa judaica da Páscoa, e muita gente de toda a região chegou a Jerusalém para participar da cerimônia de purificação. Antes que a Páscoa começasse, continuavam procurando Jesus. Estando eles no templo, perguntaram uns aos outros: o que vocês acham? Será que ele virá para a Páscoa? Enquanto isso, os principais sacerdotes e fariseus deram ordens para que, se alguém soubesse onde Jesus estava, denunciasse de imediato a fim de que o prendessem. Então, esse texto eu vou me basear hoje, basicamente, porque nele nós encontramos muitos aspectos históricos, econômicos, culturais, que nós podemos falar e tentar entender como foi significativo Jesus nascer naquele período, como seria se ele nascesse hoje também, mas naquele momento específico, que mundo Jesus nasceu. E ainda como complemento, o texto que nós lemos semana passada, também agora de Lucas 23, 1 a 5, onde nós temos aquele momento final onde Jesus é levado diante de Pilatos, onde Pilatos diz que ele não encontrou nada nesse homem, e aí os sacerdotes e também o povo insistem. Ele provoca revoltas em toda a Judéia com seus ensinamentos, começando pela Galileia e agora aqui em Jerusalém. O texto na íntegra está na tela.
Então, você percebe agora que nós temos aquilo que eu já coloquei na semana passada, a região da Palestina, como é conhecida hoje, ela tem aí uma situação de domínio absoluto, domínio político absoluto do Império Romano. A base, a força dominadora da época, ou do Império Romano, é o César. Não é necessariamente o César, porque César é o nome que os imperadores recebem nesse momento, o que obrigava regiões ou países como a Judéia, Samaria, a Galileia, que formam esse território da Palestina hoje, a se submeter, pagando impostos, aceitando as condições políticas impostas pelo Império Romano, a fim de evitar confrontos e, obviamente, assim havia paz. O Império Romano ele proporcionava paz, tanto que o ambiente, o local onde eles dominavam, ele permanecesse contribuindo com impostos, com a manutenção dos exércitos, com a manutenção de César, embora aqui o território oficialmente pertence ao imperador nesse momento. O que nós vamos ter aí de interessante, principalmente na região da Judéia, Samaria e Galileia, que é o território onde Jesus atua, é o território mais conhecido, mais famoso dentro da Bíblia, que forma também hoje parte da região da Palestina, é que os romanos eles subdividiram essa área em 3 partes, basicamente. Então a Galileia, nós vamos sempre ouvir na Bíblia, ela é governada por Herodes Antipas. Esse é filho de Herodes o Grande. E a Samaria e a Judéia, que são a parte que você percebe aí no mapinha na tela em azul, elas são governadas por Pilatos, que é o procurador ou um prefeito romano. A gente percebe isso de forma mais nítida em Lucas 23, 6 a 12, logo nesse texto, na sequência que nós lemos. Até porque acontece o seguinte aqui, o Pilatos e o Herodes, eles são inimigos. E após esse ato, ou esse momento, onde Jesus ele é preso, eu posso até ler aqui na íntegra esses versos, a gente percebe que eles ficam amigos, ou se tornam amigos, né? Pilatos pergunta, então ele é galileu? Quando responderam que sim, Pilatos o enviou para Herodes Antipas, pois a Galileia ficava sob sua jurisdição. Naqueles dias eles estavam em Jerusalém. Herodes se animou com a oportunidade de ver Jesus, pois tinha ouvido falar a seu respeito e esperava, havia tempo, vê-lo realizar algum milagre. Faz uma série de perguntas a Jesus, mas ele não lhe respondeu. Enquanto isso, os principais sacerdotes e os mestres da lei permaneciam ali gritando acusações. Então Herodes e seus soldados começaram a zombar de Jesus e ridicularizá-lo. Por fim, vestiram nele um manto real e mandaram de volta a Pilatos. Naquele dia, Herodes e Pilatos, que eram inimigos, tornaram-se amigos. É um texto interessante, né, de como funcionava a política também, né? Esses dois indivíduos, esses dois homens estavam em Jerusalém por causa da festa da Páscoa, e aí acontece esse envio um ao outro, né? O Pilatos não quis assumir as consequências porque era um cidadão galileu, mas no fim acaba voltando para suas mãos Jesus Cristo. Mas referindo-nos então à questão política da época de Jesus, é interessante que dentro do contexto do enredo dessa região, nós vamos ter o Sinédrio, que eu mencionei a semana passada também, que em questões políticas não tinha muitos poderes, mas ele servia para que o Império Romano mantivesse o controle. Como eu mencionei, o líder, ou a pessoa mais importante do Sinédrio é o sumo sacerdote, que é uma pessoa poderosa, importante, né? Então, assim, esse Sinédrio, basicamente, se a gente for agora aqui olhar de uma forma política bem grosseira e bem leviana, sem aprofundar muito, nós vamos perceber que eles evitavam confronto com os romanos. Porque, assim, confrontar os romanos significava represária, significava ter problemas, significava nós vamos se incomodar. Tanto que é o medo deles, no texto que nós lemos, se esse Jesus provocar muitos tumultos, os romanos vão ir e
tirar a satisfação. Eventualmente vão até acabar com tudo aqui, porque a gente não resolveu o problema. Até porque, basicamente, os romanos só interferiam nas questões de ordem agora muito grande relacionadas a tumultos sociais, revoltas sociais. No restante, eles deixavam o local ou a província que eles dominavam com a sua lei original, como era lá. O povo de Israel ele tinha suas leis, né? O Sinédrio, nesse sentido, ele tem aqui um aspecto muito importante, porque ele funcionava dentro do templo em Jerusalém. E o efeito disso, ele é religioso, ele é cultural e ele é político, tendo aspectos muito fortes econômicos e principalmente caracterizado pelo poder jurídico. O Sinédrio, ele em Jerusalém, na região da Judéia e também da Galileia, agora somando todo o ambiente, todo o território que pertencia ao povo judeu, o Sinédrio tem poder absoluto. Ele, inclusive, tinha poder de julgamento, de decisão sobre as pessoas que não moravam mais no território, que moravam na chamada diáspora, ou seja, fora dos territórios judaicos, né? Então, o Sinédrio tem uma função muito importante. E muitas vezes, quando a gente escuta alguns comentários de Jesus a respeito dos líderes judeus, no final da sua vida, a acusação do sumo sacerdote, dos sacerdotes a Jesus, a trama que envolveu para que Jesus fosse preso, condenado, morto, ele vem do Sinédrio, ele vem dessa cúpula de poder, de influência judaica, e eles, quando colocam Jesus diante dessa cena toda, eles poderiam ter julgado Jesus, mas eles preferiram ambientar o clima, fazer com que acontecesse de tal maneira a trajetória final de Jesus, que ele se tornasse como que um personagem caracterizado por uma revolta popular. Então, o Império Romano põe a mão sobre Jesus, crucifica Jesus, né? Diretamente é responsabilizado aqui pela morte de Jesus. Ou seja, o Sinédrio tira um pouco o corpo fora, aumentando, eu diria assim, o poder, né, de influência de Jesus sobre a população, tentando argumentar que ele era um agitador social, ou seja, que seria um crime contra Roma, porque Roma não tolerava agitações sociais, manifestos contra o império. E por isso que Pilatos vai dizer, não encontrei crime nenhum nesse homem. Ele não fez nada para provocar agito social contra o Império Romano, pelo contrário. Mas toda essa situação a gente percebe o quanto ela é significativa dentro da história. E a gente nota também o Sinédrio aqui, que ele regula tudo a partir da lei judaica, né, ou seja, da Constituição, né, como a gente diria assim, do povo judeu, que é a Torá, que é a Sagrada Escritura. E por isso que o templo e a lei, para os judeus, nesse período, são muito importantes. Tudo gira em torno do templo e da lei. E esses pilares sustentam e organizam a vida social do tempo em que Jesus nasceu. Isso tudo eu coloquei aqui, eu estou sendo muito breve, mas para que você perceba o seguinte. O Evangelho, a palavra de Cristo, a palavra de Deus, ela penetra num mundo que já está organizado de alguma maneira. Mas ela penetra, Jesus ele adentra dentro desse mundo, não para confrontar, não para lutar contra meramente, mas ele entra dentro desse mundo para trazer alguma esperança para aqueles que são oprimidos e também para caracterizar-se, para dizer, o Deus vivo está entre esse mundo que é corrompido. Porque a característica que a gente percebe dentro dessa formatação, Império Romano, e a cúpula judaica, é que aqui existe corrupção, e muita corrupção, em favor dos mais favorecidos e deixando de lado os menos favorecidos. Ou seja, acontece dentro do mundo onde Jesus nasce, desde a extrema corrupção, a extrema pobreza, as dificuldades sociais. É isso que a gente vai trabalhar agora num segundo aspecto que eu quero mencionar nesse estudo de hoje também, que é a questão em especial também da miséria e da pobreza. Em primeiro momento,
a miséria que Jesus encontra no mundo em que ele nasce, ela é causada pelo domínio romano. Pobreza, miséria, desigualdade social, que são características do Império Romano, ela é causada pelo Império Romano. Mas, se nós formos analisar aqui de forma mais profunda para o ambiente judaico onde Jesus nasce, o judaísmo não fez mais nada para trazer igualdade e justiça social que a Torá, que a lei, que o templo, que a vida judaica propunha, que o povo de Israel propunha em suas leis. E então, isso também marca a entrada de Jesus nesse período. E aqui dá para mencionar ainda e perceber que Jesus ele usa muitos textos. Aqui hoje, eu não vou citar textos, mas você pode talvez lembrar de quantas vezes Jesus, ele de uma forma bastante sábia, ou absolutamente sábia, ele se coloca contra o sistema vigente do Império Romano e também do judaísmo, alertando aos desvios que acontecem por causa do poder excessivo que há na mão de algumas pessoas, a começar no Império e se estendendo para dentro dos líderes judaicos, em especial os sacerdotes, os conhecidos mestres da lei. Então nós temos aqui muitas vezes Jesus ele se dirigindo com parábolas, com ditos, com expressões. E algumas vezes até aparece, por exemplo, se a gente colocar parábolas que vão colocar um contraponto, a vida do rico e a vida do pobre, de como o pobre ele é mais digno do reino dos céus. Não porque ele é pobre, mas porque ele é mais necessitado do cuidado de Deus. Ele é mais amparado por Deus, porque os ricos não fazem isso. E aí tem as citações mais diversas de Jesus a respeito de riqueza, de que não dá para servir a dois senhores, não dá para um rico entrar no reino dos céus, ou seja, é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha. Isso aqui é uma parábola. E assim outras, inclusive, por exemplo, a do rico e do Lázaro, que é uma parábola que fala sobre pobreza e riqueza, onde de fato aqueles que se submetem à palavra, e aí se usa a figura de um pobre que mendiga o pão, que vai estar então no seio de Abraão, curtindo a eternidade, enquanto o rico que desprezou a instrução da lei, a instrução de Deus, acaba se tornando sofredor no inferno. Então nós temos aqui esse ambiente que Jesus nasce, de extrema desigualdade social. E aí eu peguei alguns aspectos que Jesus sempre de novo confronta ou acabam se confrontando com a vida de Jesus. O primeiro deles é a questão de impostos. É importante notar, eu só mencionei isso na vez passada, hoje coloquei um número aqui, embora que esse número aqui pode variar um pouquinho, mas por pesquisas históricas realizadas, os impostos somados, os impostos romanos somados, eles chegam aí a 46%, média para a população. Ou seja, então tudo que eles produzem tem, somando os impostos que eles precisam pagar ao império, soma 46%. E ainda há os impostos para o templo, que são em torno aí de 14%, mais ou menos, que as pessoas devem pagar. Então 60% daquilo que as pessoas têm, ou produzem, acaba se diluindo em impostos. Nada muito diferente dos nossos dias, só que o que isso gera? Para o mundo judaico, o mundo do povo de Deus, gera pobreza. O Império Romano já é caracterizado por grandes expressões de pobreza em todos os locais onde o Império está, até pelo seu período histórico, mas também pela sua forma administrativa, política. A gente fica assim literalmente percebendo que os menos favorecidos, camponeses, artesãos, pescadores, enfim, toda a classe baixa da sociedade, ela acaba passando muita miséria. No tempo de Jesus há muita miséria, muita fome, inclusive. Então é um aspecto que dá para mencionar, é importante mencionar. E eu ainda quero agora observar rapidamente que o povo de Israel, quando ele foi instalado na terra de Canaã, ou o território que eles receberam, a divisão dessas terras feita, né? A gente encontra isso em Levítico de forma bem clara,
ela tinha um caráter de posse comunitária. As tribos maiores recebiam uma área maior, enfim. Já no Império Romano, essas terras eram do imperador e distribuídas de acordo com o interesse do imperador. E aí nós percebemos também o que está acontecendo no tempo de Jesus. Há muita revolta contra o Império Romano. Só que como é uma revolta popular, de pessoas sem influência, sem poder, é uma revolta discreta, ou que está só entre o falar, porque era só levantar a voz que o Império Romano já calava. Então, os que estavam abastecidos de proteção e de poder pelo Império Romano, que eram as lideranças das províncias, né, desde os governadores, né, enfim, também a instituição como lá em Jerusalém o Sinédrio, eles não faziam mais questão de olhar para os lados, eles olhavam para si apenas e o povo que viva da forma como conseguir viver ou sobreviver. Então nós temos nessa época em que Jesus nasce uma grande diferença social que no tempo da instalação, do período onde o povo de Israel se instalou dentro daquele território, não deveria acontecer. Pelo contrário, a terra que mama leite e mel, né, ela deveria fartar e abastecer a todos de forma igual, né, garantir a sobrevivência e a estabilidade de todos. O que não estava mais acontecendo já há muitos anos, desde o período da divisão do território de Israel em duas partes, Reino do Norte e Reino do Sul, ou seja, Reino de Israel e Reino de Judá, e depois a dominação assírica, babilônica, persa, grega e agora a romana, esfarelou, né, transformou em um caos social toda essa região e também o povo judeu, o que caracteriza grande diferença social. E Jesus nascer nesse ambiente político, social, econômico, que se transformou rapidamente ao longo dos anos, é um aspecto muito importante, porque ele trouxe esperança a pessoas que não tinham mais esperança. Ele trouxe de novo, ou veio uma palavra de ânimo, de alegria para muitos. Embora que muitos esperavam um Messias que viesse literalmente confrontar o Império Romano e dizer, chega agora, quem vai mandar é Deus, agora quem vai mandar é Jerusalém. Eles se frustram com isso, muitos se frustram com isso, só que a grande parcela das pessoas que entenderam quem é Jesus percebeu que essa não era o foco, a função de Jesus, mas Jesus veio para salvar e libertar o perdido. E aí entram várias questões sociais que eu quero ainda abordar em breves momentos aqui. Por exemplo, a questão da escravatura, ou dos escravos, ou dos servos, como é a palavra mais comum usada dentro dos evangelhos, do Novo Testamento. No Império Romano, o mais comum é que se tenha escravos, se tenha servos. Calcula-se que no Império Romano cerca de 23 a 30% da população era escrava, era serva. Eram pessoas que tinham uma grande dificuldade social, ou seja, elas não tinham poder, não tinham liberdades, não tinham direitos, né? Tanto que no ambiente judaico, né, dentro da Judéia, Samaria, Galiléia, nesse território que eu estou mencionando aqui especificamente, é comum que haja também servos e escravos, principalmente em grandes proprietários de terra, grandes pessoas importantes, né? Então elas têm servos e é comum que haja isso. E aí Jesus tem ou coloca vários ditos, e um deles que eu menciono, a famosa frase que está muito presente no Brasil nos últimos anos, mas que foi tirada do contexto, é a de João 8,32, que está dentro de um enredo onde fala o seguinte. João 8,32, Jesus ele fala o seguinte: então conhecerão a verdade vos libertará. Ela está dentro do enredo onde Jesus disse aos judeus que creram nele: vocês são verdadeiramente meus discípulos se permanecerem fiéis aos meus ensinamentos. Então conhecerão a verdade vos libertará. Mas somos descendentes de Abraão, disseram eles. Nunca fomos escravos de ninguém. O que quer dizer com vocês serão libertos? Jesus ele usa a figura
da escravidão, da servidão, dentro das suas pregações, das suas parábolas, para se referir também ao contexto social em que ele vive. A escravidão, a falta de liberdade. O próprio povo judeu ele não é mais livre, ele é escravo, ele depende do Império Romano. Ele dança a dança do Império Romano, não a dança deles. A cabeça deles até pensa diferente, mas eles são totalmente servos do Império Romano. Então, Jesus ele menciona essa questão dentro das coisas dele, dos ditos dele, das parábolas, e a gente consegue perceber aqui, sempre por detrás, que ele está observando o momento, a cultura, a época em que ele vive. Nós muitas vezes romantizamos o período em que Jesus viveu, ou até a história de Jesus, mas ela é uma história trágica, porque ela chega confrontando os limites de um império, os limites de uma cultura, os limites de um período social, onde as pessoas tinham que se sujeitar. E a palavra de Deus ela sempre propõe a liberdade das pessoas, para elas serem livres e experimentarem comunhão com Deus em liberdade. E isso o Evangelho propõe também. E é um dos grandes marcos na história mundial, no cristianismo, consequentemente depois, é que a escravidão ela se torna algo que não é mais desejado e é abolida praticamente no mundo. Né? Mas o ser humano sempre viveu nessa realidade também. E no Império Romano não é diferente. A escravidão ela fazia parte. E o povo judeu não se achava escravo, porque são filhos de Abraão, são livres, eles são proprietários daquilo que Deus lhes deu. Mas na prática eles eram escravos. E a liberdade que eles precisavam era sim do Império Romano, e é garantida, né, que nenhum império domine os filhos de Deus, mas a liberdade aqui é também referida ao fato de que o ser humano é, por natureza, pecador e está escravo, servo do seu pecado e não pode fazer nada para fugir disso. E Jesus fala disso. Então ele se refere aos escravos, um ambiente social, um mundo onde a escravidão, onde o domínio sobre pessoas era comum. Jesus ele também vai encarar aqui assuntos que na nossa época são muito importantes. Mulheres e crianças, por exemplo. Daí para falar de outros assuntos, mas vou mencionar esses dois. Muitas vezes a gente imagina que mulheres e crianças não tinham valor nenhum na sociedade de Jesus, da época de Jesus. Alguns até pregam que mulher e criança era que nem cachorro, não vale nada. Abre aspas aqui porque não era bem assim. Existem situações, ou existiam situações que isso é verdade mesmo. Quanto menos importantes as pessoas eram, crianças ou mulheres, quanto menos valor social elas tinham, no sentido da classe social, de fato, menos valor elas tinham. Mas as crianças, para os judeus, elas são fundamentais. Elas recebem uma educação muito centrada, clara. O povo judeu faz questão de ensinar seus filhos, de dar a eles valor e dignidade para que eles cresçam e se desenvolvam e se tornem pessoas maduras. Né? As próprias mulheres, embora que no ambiente patriarcal em que é formatada a cultura judaica, a mulher ela tem uma submissão grande, mas a mulher tem, de acordo com a palavra, com a lei, ela tem dignidade. E, obviamente, a cultura daquele momento em que Jesus vive, há um desprezo também. Há mulheres e há situações onde as mulheres são tratadas como meras escravas, né, para maridos ou para em algumas situações onde as mulheres são usadas como uma mera mercadoria, literalmente, né, para satisfazer, inclusive, os soldados romanos, enfim. Então, nós temos aqui, às vezes, uma dificuldade de entender que mundo era esse onde Jesus nasceu. Era um mundo, sim, onde as mulheres não tinham o valor que elas mereciam. Havia mulheres poderosas no Império Romano, há mulheres, inclusive, que têm a influência na política, mas, em grande medida, as mulheres eram colocadas sim de lado. As crianças também, principalmente as menos favorecidas na questão econômica, social, de classe. E Jesus ele enxerga todas. Ele acolhe mulheres desprezadas, mulheres que não têm valor. Ele acolhe crianças. Ele se manifesta diante disso. É um ambiente de muita dificuldade, onde certamente nós não temos como compreender aquele mundo. Onde hoje, de repente, se supervaloriza
uma identidade como uma mulher ou como uma criança, ao ponto de até esquecer do homem ou de outras coisas, naquele momento talvez era o inverso mesmo, mas a gente percebe aqui literalmente que Jesus ele trata de forma igual a todos. Ele não trata de forma diferente nem classes e nem pessoas. Isso é bem importante. O mundo que Jesus nasceu era um mundo que tratava as pessoas de acordo com aquilo que elas poderiam oferecer. Jesus não trata as pessoas de acordo com aquilo que elas podem oferecer. Ele as trata de acordo com a sua dignidade. Isso a gente também percebe em um outro assunto que eu ainda quero tratar antes de terminar, são os doentes. Muitos encontros de Jesus com doentes, paralíticos, cegos, doentes com lepra, né, doenças das mais variadas. Jesus as trata com dignidade, Jesus as acolhe. De fato, no sistema, no mundo onde Jesus nasceu, leprosos, por exemplo, que aparecem muitas figuras, personagens bíblicas leprosas, essas pessoas eram excluídas por causa da sua doença, mas também os doentes eram meio abandonados à sua própria sorte. Por isso Jesus encontra com muitos pedintes, cegos, doentes no sentido físico, paralíticos e assim por em diante. E aí, para encerrar, que mundo Jesus nasceu para hoje, observar o seguinte aspecto. Jesus Cristo, ele, em seu tempo, ele sofreu as injustiças, porque ele nasceu, ele era um cidadão normal, comum, vivia a vida comum de qualquer outro judeu. Ele sofreu as injustiças do seu tempo. Ele soube se posicionar diante delas. Ele soube ser um agente a serviço do reino de Deus. Ele não chegou meramente nascendo no mundo onde ele nasceu para confrontar e dizer, chega, agora vai ser diferente. Ele começou a introduzir esperança. Aqueles que o seguiram, experimentaram. Aqueles que depois o seguiram, continuaram experimentando essa esperança que Jesus trouxe. Ele se tornou um agente de transformação, sim, mas não para mudar o mundo. Ele veio lembrar que este mundo ainda é de Deus. Ele veio lembrar que este mundo pode se voltar a Deus e que Deus deseja salvar. Nos tirar daqui e nos livrar de todas as dores? Não. Mas nos proporcionar na eternidade, nos trazer de fato a redenção, principalmente de nós mesmos, de fazer o ser humano de novo lembrar-se de que ele necessita de Deus. Encerrando, Jesus ele nasce dentro de um ambiente onde a vida humana talvez não é mais valorizada ou não foi valorizada. E Jesus valoriza a vida humana, a cada pessoa, a cada indivíduo. Onde as pessoas não tinham a capacidade, a coragem ou talvez de fato condições de se oporem ao domínio dos poderosos. Jesus se opõe. Se opõe ao próprio Império Romano, com suas atitudes, mas em especial ao domínio do sistema, principalmente religioso, cultural, econômico, em que o ambiente judeu vivia. Onde Jesus se opõe àqueles que oprimem os outros, principalmente a liderança judaica. Ele assume a sua função. Por que ele veio? Ele veio para buscar e salvar o perdido. Ele vai em direção a esses. Ele não se importa nem um pouco com a pompa dos eventos, dos encontros sociais. Ele vai ao encontro daqueles que realmente precisam. Esse pessoal que vive de evento, né, vivem da sua fama, da sua autoimagem, Jesus ele simplesmente deixa de lado. E é o que nós também devemos fazer em grande medida. E, obviamente, na sua história, na sua função, ele aponta para o Criador. Se existe algo para o qual Jesus veio, ele veio para dizer, eis aqui Deus, eis aqui o Criador, eis aqui aquele que pensou em você, pensou em mim. Essa é a nossa função. Diante do mundo que nós nascemos também, se Jesus nos pode ensinar algo de como viver nos nossos dias, é apontando para o Criador, apontando para o próprio Salvador, se importando com a vida humana, com o outro. Ou seja, esse Jesus que nós conhecemos, nós talvez precisamos conhecê-lo mais profundamente. Como ele viveu entre as pessoas, como ele se relacionou, como ele se posicionou diante das coisas, para que a gente não se torne
alguém incoerente, talvez, com a própria história, com a própria vida. Encerro por aqui esse estudo de hoje, essa reflexão. Espero que tenha te ajudado a pensar um pouco, mas perceba o quão importante é a gente voltar a nossa mente para aqueles dias em que Jesus nasceu, aquele tempo em que Jesus nasceu, e refletirmos o tempo em que nós vivemos. Abençoada semana, até quinta-feira que vem para o nosso último encontro dessa série, onde eu quero refletir um pouquinho a questão cultural do Império Romano, do ambiente judaico-cristão que vai se formar nesse momento também. Abençoada quinta-noite, uma abençoada fim de semana que também se aproxima. Até mais.